A aposta da Casa Branca, no entanto, indica um cálculo cujo resultado, recorrendo à soma dos fatores favoráveis aos Estados Unidos, poder militar, papel do dólar como moeda mundial, dimensão do mercado interno norte-americano, disponibilidade de capitais e recursos humanos, entre outros fatores, a soma desses fatores poderia levar a um resultado que trouxesse como benefício um novo ciclo de acumulação capitalista, no qual as grandes corporações norte-americanas se reintegrariam à base produtiva nacional, acompanhadas de empresas estrangeiras, criando um novo boom de desenvolvimento nos Estados Unidos, com os Estados Unidos dirigindo um novo ciclo de acumulação capitalista. Essa parece ser a aposta de Donald Trump. Mas esse projeto pode fracassar e há debilidades evidentes. A primeira delas é o tempo. Quantos meses e anos seriam necessários para eventuais resultados positivos aparecerem e se consolidarem antes que os resultados negativos, que são imediatos, prejudiquem a popularidade do governo Trump e afetem sua representação parlamentar? Lembremos que nos Estados Unidos, a cada 2 anos, nós temos eleições parlamentares, são as eleições de meio período. A respeito dessa crise de popularidade, basta ver, por exemplo, que o setor agrícola, especialmente os produtores de soja, estão gritando sem parar, ameaçados de ir à falência sem o mercado chinês, com a China retalhando, também elevando suas tarifas. A soja norte-americana passa a ser muito cara no mercado chinês. Fecha-se mercado para a soja norte-americana. Abre-se para o mercado, abre-se para os produtores brasileiros, mas fecha-se para os produtores norte-americanos. E o setor da soja nos Estados Unidos está chorando de dor, dizendo que irá à falência com essa guerra tarifária. E não é apenas o setor da soja. Vários outros setores agrícolas que dependem da exportação para a China também estão sofrendo. E essas contradições, esses problemas se disseminam na economia norte-americana em função da guerra tarifária também contra outros países, embora essas tarifas estejam suspensas por 90 dias. São contradições dentro do bloco de poder nos Estados Unidos. Os resultados negativos se fazem sentir antes que os resultados positivos possam começar a acontecer. A segunda debilidade é que a China pode já ser forte o suficiente para aguentar a perda comercial imediata, que é inegável, mas ter suficiente flexibilidade para absorver no seu mercado interno e junto a outros países clientes os bens que deixará de exportar aos Estados Unidos. Com uma economia planificada e livre de amarras fiscais, o governo chinês pode implantar ou acelerar projetos de infraestrutura que consumam localmente as mercadorias que antes tinham como destino os Estados Unidos. A China também pode expandir e facilitar o crédito para terceiros países, além de estabelecer mecanismos de troca, mecanismos de comércio que sejam independentes do dólar, criando novos fluxos comerciais e fortalecendo rotas alternativas que já existem. A chamada nova rota da seda e o fortalecimento do BRICS jogam um papel decisivo na estratégia chinesa. Enquanto os Estados Unidos autarquizam sua economia, fecham sua economia em termos relativos e anunciam um caminho com visível viés isolacionista, a China pode avançar como parceira comercial de nações que estão sendo arrochadas pelas tarifas de Trump. Claro que o governo norte-americano irá pressionar pesadamente para que isso não aconteça, para que não ocorram essas novas parcerias comerciais com a China, especialmente naqueles que considera seus redutos naturais, naqueles redutos que considera seus espaços naturais, como a América Latina. Para termos uma ideia dessa pressão que os Estados Unidos pode fazer e já estão fazendo, recordemos que há poucas semanas
o Panamá foi obrigado a se dissociar da nova Rota da Seda e garantir que reduziria fortemente a influência da China sobre o seu sobre o canal do Panamá, que é um dos grandes corredores comerciais do planeta. Os Estados Unidos está anunciando aos quatro ventos que vai botar para quebrar na América Latina, que vai retomar, custe o que custar, a sua influência sobre o nosso subcontinente. A terceira debilidade dos Estados Unidos é que a China, ainda que gradualmente, está passando a lutar com outras armas além das comerciais. Durante décadas, desde os anos 80 até o primeiro mandato de Xi Jinping, a orientação do Partido Comunista Chinês era clara. O país evitaria todos os espaços de disputa com os Estados imperialistas, buscaria atrair seus capitais e suas tecnologias a qualquer custo, colocando como pedra angular de sua política externa, sem concessões, o seu próprio desenvolvimento econômico. Trocando em miúdo, a China queria saber dos negócios da China durante muitos anos. Não queria se envolver em nenhum contencioso geopolítico, não queria saber dos assuntos internacionais, queria saber daquilo que podia ser feito para garantir o seu desenvolvimento econômico. Brincando com as palavras, a China era a própria anti-União Soviética. Não queria se contrapor aos Estados Unidos e seus aliados sob qualquer hipótese. Se possível, não deveria haver nenhum conflito com as potências capitalistas, particularmente com os Estados Unidos, por 50 ou 100 anos, até que a China atingisse um alto padrão econômico. Nesse meio tempo de 50 ou 100 anos, a China desejava operar com uma nítida contradição do capitalismo. Atrair grandes corporações com sede de lucro, oferecendo durante anos baixos salários, impostos reduzidos, para fortalecer a China frente às economias capitalistas, usando os próprios recursos financeiros e tecnológicos das corporações empresariais do mundo capitalista. Assim ocorreu o desenvolvimento chinês. A China atraiu grandes corporações dos Estados Unidos, do Japão e de outros países do que compõem hoje o G7 para investirem na China, colocarem recursos na China, desenvolverem e transferirem tecnologia na China, permitindo à China atingir um elevado grau de desenvolvimento industrial e, com o tempo, tornar a China capaz de desenvolver as suas próprias tecnologias, a sua própria indústria. A China hoje vive um período de substituição das empresas industriais, saindo ou perdendo força as empresas industriais ocidentais e entrando no mercado empresas industriais com capital estatal ou privado chinês.